Olá, pessoal. Bem-vindos à última aula da disciplina de Agroecologia do campus Sete Lagoas, da Universidade Federal de São João del Rei. Meu nome é Anderson e vou conduzir vocês durante essa aula. Nosso propósito hoje é discutir um pouco o papel de se estudar e o papel de fato do produtor dentro da agroecologia. Vamos nessa! Mas, para chegar no ponto principal dessa aula, que é discutir o papel do produtor dentro da agroecologia, a gente precisa fazer algumas considerações sobre a agricultura. Então, nos dias de hoje, a gente vê a agricultura como sendo uma forma de produção de alimentos bastante importante. Ela é bastante importante na balança comercial brasileira, tem uma geração de empregos muito grande, é uma produção de alimentos que representa exportações para o país, né? E uma produção de alimentos para outras culturas também permitirem sua existência, para permitir a existência de outras culturas. Então existe uma forma de produção de alimentos que é preconizada, que é uma agricultura bastante tecnificada. A gente tem até um viés da agricultura hoje que é chamada agricultura de precisão, mas de modo geral, qualquer cultura agrícola conhecida, ela tem digamos, um conjunto de variáveis muito bem conhecidos de como ela é desenvolvida, o que é bastante importante, claro. Então hoje, quando você vai plantar milho, depende do tipo de solo, do tipo de clima, portanto, da região que você vai plantar, a época que você vai plantar, o tipo de baseado na qualidade do solo, o que você vai fazer de adubação ou correção do solo. Então você faz o seu plantio e você tem toda uma tecnologia embarcada, uma sequência de conceitos muito claros que permitem você fazer o plantio, as práticas culturais e obter o produto muito próximo do planejado ao final desse ciclo da lavoura. Isso move o agronegócio. Essas práticas são muito bem conhecidas, muito bem divulgadas, são ensinadas para vocês dentro da sala de aula, nos cursos de agronomia ou engenharia agronômica, mas é a mesma coisa, e são de conhecimento notório. Então, de sul ao norte do Brasil, você tem essas práticas bastante conhecidas e são as práticas replicadas. Em contraposição a toda essa forma bastante bem divulgada de conceitos e de ações específicas para o cultivo, existe uma agricultura alternativa. Essa agricultura alternativa, ou agricultura ecológica, é uma agricultura produzida com base em conhecimentos tradicionais. Então, se você disser no norte que é de uma forma que se planta uma determinada cultura, no sul é outra. Tá? Então, existe um conhecimento tradicional bastante dependente das pessoas que estão envolvidas nele, que movem como que se dá as atividades agrícolas. Tá? Então, esse conhecimento tradicional é super importante. E aí, dentro dessa contraposição, existe, obviamente, uma produtividade diferente. Então, você não espera que uma única cultura sendo plantada por um grupo de pessoas que tem conhecimento bastante tradicional produza a mesma coisa do que se produz quando tem um grupo de pessoas treinado pela academia para fazer uma agricultura de precisão. Tá? Então é totalmente diferente, se produz menos por cultura. Apesar de que a gente já viu em algumas aulas que a produção total, tá? Ou a produtividade total obtida a partir das várias culturas no mesmo espaço tende a ser maior com técnicas agroecológicas bem utilizadas. Porque você tem um melhor aproveitamento dos recursos, melhor uso do espaço e pontos de compensação luminosos diferentes das plantas diferentes que estão sendo utilizadas. Então há várias vantagens em cima disso. Mas, continuando, o direcionamento que existe dentro dessa produção, dentro dos sistemas tradicionais, é diferente. Você não tem como alvo um comprador internacional, ou não tem como alvo um comprador numa outra região que não é aquela que você está vivendo. Então muda-se totalmente o foco, o objetivo do tipo de agricultura. E o uso dos insumos externos é praticamente nulo. Você utiliza, dentro da agricultura ecológica, uma agricultura alternativa, dos seus insumos que estão disponíveis dentro da própria propriedade. Então você tem resíduos de culturas que são reutilizados e se transformam em adubo, né? E, nesse caso, esses produtores tradicionais não têm um foco de produzir para vender, eles têm como prioridade principal se satisfazerem e depois vender algum excedente. Alguns, é claro, podem se especializar e funcionar de forma diferente, mas o fato é que esses produtores têm um foco em utilizarem muito bem as relações bióticas que estão disponíveis dentro da sua propriedade,
reduzindo os seus custos e aumentando a sua lucratividade média, mesmo que a lucratividade funcione como benefício pessoal e para sua própria família, às vezes benefício regional. Por consequência, essa contraposição ao agronegócio, a essa agricultura bastante tecnificada, leva a uma manutenção maior de biodiversidade dentro das propriedades e, por consequência, as chances de sustentabilidade do negócio, sem intervenção externa, são maiores. Falando em chances de sustentabilidade, é bastante importante notar que em dias e em momentos em que nós estamos vivendo tanta imprevisibilidade internacional, a sustentabilidade local é super importante. Deve existir um movimento agora de cada vez mais interiorização, de utilização dos seus recursos que estão disponíveis onde você está, e aí essa sustentabilidade local é bastante importante, não é? Então, esse agricultor, que não é o agricultor tradicional, o agricultor que é convencional, que utiliza as técnicas mais bem desenvolvidas, ele não tem como foco conciliar elementos da natureza e sua produção, ao contrário do agricultor que tem um conhecimento tradicional. Ele muitas vezes usa técnicas que permitem manter essa biodiversidade, mas algumas vezes também ele só consegue usar algumas técnicas porque essa biodiversidade está presente. Então, esse agricultor alternativo, agricultor de conhecimento tradicional, para ele há uma necessidade muito maior de manter a biodiversidade para que suas formas de trabalho, sua forma de cultivo, de manejo cultural continue funcionando. É essencial para o agricultor tradicional, na maior parte das vezes, a conciliação entre elementos e processos naturais e a sua agricultura. Então, o conceito de agroecossistema para um agricultor tradicional é muito mais amplo no sentido de abarcar os elementos naturais do que o produtor convencional o enxerga. E o produtor tradicional, e isso já foi mostrado em vários trabalhos científicos, ele tem condições, ele consegue enxergar muito mais relações naturais do ambiente em que ele se encontra com a sua produção do que o produtor convencional. Não à toa. Né? Bom, e aí esse produtor tradicional trabalha também com a construção coletiva. Se ele vende se ele pratica um conhecimento tradicional, então ele tem uma construção do que ele vai fazer amanhã baseada nos conhecimentos familiares e regionais, mas de um grupo muito maior de pessoas do que somente fazer o que ele pensa que é o correto. Né? E aí eles têm, por fim, uma sensação. Já conversei com vários e existe, é bastante comum enxergar dentre esses produtores tradicionais uma sensação de bem-estar, uma sensação de orgulho, uma sensação de que está fazendo a coisa correta, de que não está alimentando uma indústria que produz um produto que em excesso, ou talvez só o fato dele estar sendo produzido, gera alguns níveis de impactos ambientais que ele não gera. Nós já discutimos sobre isso em outra aula. E muitas vezes até mesmo um produtor orgânico, que acredita não estar causando nenhum impacto ambiental, pode estar usando adubos numa quantidade além do utilizado e eventuais processos de lixiviação podem estar carreando esse produto para corpos d'água e causando problema. Nós já discutimos no artigo científico sobre isso aqui também, né? Mas, de modo geral, eles têm, e de fato deve estar acontecendo, eles têm um orgulho de serem donos da forma de cultivo, mas mais do que isso, de estarem fazendo de uma forma com maior responsabilidade social e ambiental. Pensando assim, existem os movimentos sociais dentro da agroecologia. Tá? Então, o objetivo central desses movimentos é dar mais poder para esse produtor que tem orgulho de ser produtor, dar mais poder para esse produtor que afeta a sua vida e a minha vida onde nós vivemos. Né? Então, dar mais poder para esse produtor também é dar mais poder para sua família. Tá? Então, e trocar, né, quem detém esse poder. Ao invés da indústria produtora dos insumos para a agricultura convencional, o produtor e sua família produtor de culturas com, segundo eles, e vários de seus estudiosos, produtos que têm mais responsabilidade social. Né? Então, essa forma de trabalhar os movimentos sociais visa passar um poder ao conhecimento tradicional, valorizar esse conhecimento tradicional. E aí, a partir disso, o produtor passa a interagir mais com o consumidor. Existem vários programas que fazem com que produtores levam o seu alimento produzido por eles para consumidores. E isso traz várias vantagens. Vantagens pessoais, vantagens
econômicas para o produtor, né, porque se elimina o atravessador, que é uma figura que simplesmente transporta o alimento e leva até o consumidor. Importante? Claro que é. Onde o produtor não consegue chegar, o atravessador pode ser muito importante. Mas precisa haver mais justiça dentro desse sistema. E quando você empodera o produtor e ele consegue meios ou forma mais justa dentre associações de produtores para levar esse produto, ele além de entregar um produto com menos desperdício no caminho de transporte, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma porcentagem muito grande de todas as safras que é desperdiçada no transporte. E, de modo geral, os alimentos do Brasil, a sua produção é acompanhada de uma taxa de desperdício monstruosa. O produtor passa a ter mais retorno, ele consegue levar, mas o consumidor também passa a ter mais retorno. E esse retorno para o produtor significa sua valorização maior, uma chance, uma oportunidade de receber mais recurso pelo que ele produz e, como foi comentado anteriormente, o bem-estar maior, não só dele, mas de toda a sua família. Ou seja, o produtor é uma pessoa igual eu, igual você, mas que tem como ganha-pão a produção de alimentos para você e para mim. Para ele, é claro, né? Então, a agroecologia e seus movimentos sociais, elas visam passar poderes ao produtor. Então, quando você dá poder ao produtor, ao invés da indústria de insumos, você torna a prática de agricultura uma prática mais justa. Então, de certa forma, os movimentos sociais em agroecologia trabalham bastante. Para exemplificar um pouco isso, eu dou como exemplo esse livro aqui da FAO, tá? Indigenous Peoples Food Systems. Tá? É um livro que foi escrito por uma série de autores e que trabalhou com vários povos tradicionais. Esse Indigenous Peoples aqui é uma expressão do inglês que é utilizada para dizer povos tradicionais. São sistemas de produção de alimentos de povos tradicionais. Esses são os povos tradicionais que estão aí, que foram utilizados dentro desse livro. E aí um estudo geral feito, mas um estudo, uma discussão também feita do como fazer esse estudo, foi feito com esse produto da FAO. O indígena, apesar de não ser uma palavra universal, ele se refere àqueles povos que utilizam determinado espaço e sabem utilizar esse espaço para produzir alimentos, mas isso tudo evoluiu ao longo de sua existência. Tá? Então, por isso são também chamados, e aqui no Brasil são chamados de povos tradicionais ou que usam sistemas tradicionais. Tá? Mas por que estudar esses povos tradicionais? Isso é super importante. Tá? Eles carregam com eles uma diversidade cultural enorme, uma história muito longa, que permite com que eles usem uma diversidade de alimentos muito grande. E se eles usam essa diversidade de alimentos e eles não têm uma relação direta nessa história, não têm uma relação direta com a Revolução Verde, então é de se esperar que eles utilizem muitas plantas que são ancestrais das que a gente utiliza hoje. Ou seja, uma planta de milho de hoje e um ancestral da planta de milho são plantas totalmente diferentes. Nós temos modificações genéticas nas plantas cultivadas hoje, mas muito antes disso, muita seleção feita para a planta melhorar, aumentar o tamanho da espiga, aumentar o número de grãos por espiga, diminuir o número de espigas e várias outras melhorias diferentes para concentrar sua produtividade no alvo, que é o número de grãos. Então, a mesma coisa, a soja, o sorgo, o trigo, cevada, todas essas culturas têm os seus ancestrais, mas hoje a gente as cultiva, ou melhor, cultiva as que a gente melhorou. Então, esses povos que vivenciam a sua produção de alimentos historicamente por um período muito longo, eles têm esse conhecimento natural e um conhecimento cultural muito rico. E eles sabem lidar com culturas que a gente não sabe lidar e sabem lidar com as interações entre as variáveis ambientais, as condições ambientais, os recursos disponíveis no ambiente e essas plantas. Portanto, eles carregam um conhecimento, conseguem cultivar plantas que não dificilmente um engenheiro agrônomo teria dificuldade de cultivar, porque eles carregam todo esse conhecimento histórico sobre como fazer. Tá? Então, isso é importante? Isso é super importante, porque além deles saberem qual que é a resposta da planta aos impactos ambientais na região ou às variações climáticas, ele sabe, por exemplo, eh, como utilizar a planta, associação com que alimento que é boa, ou quais restrições para uso, tá? E efeitos eventualmente para a saúde positivos que a planta pode ter, mas além disso,
eles podem estar cultivando plantas que podem ter um valor muito grande para problemas que a gente ainda não tem. Então, se você tem soluções para os problemas que você ainda não tem, você está à frente. E muito provavelmente, muitas dessas plantas ancestrais carregam soluções para problemas que a gente ainda não tem. As alterações climáticas globais estão aí, a gente já discutiu em outra aula. Tá? Será que a mesma região de cultivo de uma determinada espécie agronômica hoje vai se manter por muito tempo? E se for necessário manter, porque existe toda uma economia movida na região onde ela se encontra hoje, que depende dela, o que será necessário fazer para que ela se mantenha nessa região? Talvez em plantas ancestrais a gente tenha respostas para esta e para várias outras perguntas também. Mas ainda existem motivações para estudar esses grupamentos tradicionais de produtores, esses povos tradicionais. Por exemplo, isso é muito importante para desenvolver a habilidade dos estudantes. Os pesquisadores estão atrás dessas informações que são relevantes e é super importante. Os políticos saibam valorizar todos os povos tradicionais. No Brasil, os quilombolas, os indígenas, têm sido menosprezados ultimamente, bastante menosprezados. Tá? Então é muito importante que a sociedade tenha consciência da importância não somente objetiva, técnica, que é conservar esses povos, mas também ética e moral de se trabalhar com esses povos e auxiliar na sua manutenção. Não prejudicá-los, mas sim auxiliar para que eles se mantenham ao longo dos. E, para estudar esses povos tradicionais, principalmente aqueles que são mais isolados da sociedade que tem se envolvido numa tecnologia cada vez mais vigorosa, disponível, é bastante importante que se trabalhe com grupos que sejam interdisciplinares e que esses grupos consigam se envolver com esses povos e obterem várias informações deles. Por exemplo, uma lista de quais são os alimentos que eles têm sido utilizados, né? Como é que planta é, que animal é, se ele tem identificação taxonômica, que se faça identificação taxonômica, que se faça registros, eventualmente que se colha amostras desses materiais, aí que se não tiver identificação taxonômica, que se promova tal, né? E que se faça padrões de uso desses alimentos, que faixas etárias utilizam, quando que se utiliza, ou seja, eles podem ter muitas informações que são úteis para a sociedade aqui fora. Né? Então, além disso, é comum que dentro desses estudos, os pesquisadores consigam enxergar pontos daquela cultura que possam sofrer uma leve intervenção e melhorar a sua própria qualidade de vida. Isso é bastante delicado, porque melhorar a qualidade de vida aos nossos olhos. Então, alterar alguma coisa importante dentro de uma comunidade tradicional pode ser causar uma perda de cultura. Então, isso é delicado e normalmente envolve uma conversa com algum representante do povo, daquele povo tradicional, para discutir se faz ou não a tal intervenção. Dentro desse estudo da FAO, esses são então os povos tradicionais que foram estudados, e essa tabela apresenta a porcentagem da energia que eles obtêm, que eles usam na sua dieta, que é obtida no seu local de onde eles se encontram, no seu local de assentamento, e o número de espécies ou variedades de espécies que eles consomem. Então, há destaque aqui para dois grupos, né, o Awarrum e o Zingano, tá? São dois povos de regiões tropicais e aqui da América do Sul. E o primeiro, os Awarrum, eles têm um número de espécies em torno de 223. Isso é muita coisa. É claro que hoje você vai virar e falar, eu entro naquele supermercado ali e lá tem muito mais do que isso de espécies sendo utilizadas para comporem os produtos que eu vou adquirir e comer em casa. Mas você vive uma globalização. Eles não. Se você vivesse confinado numa região sem contato com o meio externo, seria muito difícil você alcançar 93% da energia que você usa na sua alimentação como sendo exclusiva daquele meio que você se encontra. E se alimentar de 223 espécies diferentes. Observem aqui, se a gente observar nesses povos tradicionais, na região do Equador, os que estão mais próximos do Equador aí, são os povos tradicionais com maior número de espécies utilizadas, o que pode ter a ver, muito provavelmente, com temperatura e umidade, local de maior especiação e aí maior disponibilidade de espécies para serem usadas na alimentação. Particularmente a respeito dos Awarrum,
Existem algumas informações que são interessantes, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, tá? Então, essas são os grupos que foram estudados. Essa tabela apresenta esses 6 grupos estudados, o número aproximado de habitantes e de famílias dentro desses povos. E aí, um resumo geral do que foi encontrado no estudo desses povos, desse povo Alarrum, que são 223 tipos de alimentos, né? Apesar de estar em declínio esse número de alimentos, porque existe uma comunicação maior com o meio externo, né? E aí esse estudo com esse povo Alarrão descobriu um problema associado à alta mortalidade infantil que se deveria a baixos níveis de ferro na alimentação. Essa tabela apresenta o conjunto de itens nutricionais que foram encontrados pelos pesquisadores no estudo do povo Alarrão. Então tem aqui 54 folhosas, ou flores ou frutos, 12 ou mais tuberosas, há anfíbios, há répteis e também há insetos que fazem parte da dieta. E essa é uma combinação que eles conseguiram inventariar de como que se dá o uso de diferentes itens dietários dentro desse povo tradicional. E através de um estudo como esse aqui, eles conseguiram identificar um problema associado à mortalidade infantil que levava a um baixo nível de ferro na alimentação. Ótimo. E aí? Isso é uma forma de um estudo que eu dei de exemplo a respeito de comunidades internacionais e não tinha nenhuma brasileira. E o Brasil faz estudos a esse respeito? Sim, tá? A gente tem várias produções científico-acadêmicas que trabalham com alimentos que são utilizados por comunidades tradicionais. Então a gente tem umas produções que vão nessa direção, tá? Mas outras que são mais diretamente voltadas a isso. Então nós temos publicações como Fontes Brasileiras de Carotenoides, não está muito ligado a isso, mas tem muitos alimentos que a gente desconhece, a frutíferas e plantas úteis na Amazônia. Isso está muito ligado ao conhecimento tradicional, ao inventário dessas palmeiras, árvores, cipós, que são utilizados, e o conhecimento de como usar essa aí, como ou que qualidade nutricional eles têm. Então, isso vem muito do conhecimento tradicional. Nós temos um livro do Ministério do Meio Ambiente que é Agrobiodiversidade e Diversidade Cultural. Se discute sobre várias culturas que são utilizadas por esses povos tradicionais, mas também bastante política a esse respeito. Essa é uma outra publicação do Ministério do Meio Ambiente, os parentes silvestres das espécies de plantas cultivadas. Então, aqui dentro dessa publicação, aparecem aquelas plantas ancestrais das que a gente tem cultivado. Amendoim, algodão, arroz, abóbora e várias outras têm suas plantas ancestrais e elas são apresentadas nessa publicação, que é bastante interessante. Farmacopeia Popular do Cerrado, o nome já diz, né? Popular. Então, era baseada em conhecimento tradicional. Então, ela usa o conhecimento popular de várias regiões do Brasil a respeito de plantas que têm algum tipo de uso na medicina popular. Iniciativas transversais do governo brasileiro sobre biodiversidade, sobre alimentação e nutrição. Existe toda a discussão política em cima da promoção dessa biodiversidade e do uso do conhecimento desses povos tradicionais. E aí, duas publicações que eu chamo bastante atenção, que são muito interessantes, também no Ministério do Meio Ambiente, espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual e potencial. Essa para a região centro-oeste e essa para a região sul. E parece que há outras em condução nesse momento que estão sendo preparadas. E o que elas apresentam? Elas apresentam um conjunto de espécies muito grandes que têm um uso potencial. Tá? É, por exemplo, está citando aqui alimentício, apícola, aromático, funcionar como fibra, para madeira, medicina, ornamento. Há vários usos para plantas que ainda não estão sendo usadas, mas que têm esse potencial de uso. Por fim, toda essa bibliografia que eu citei aqui agora é somente exemplo de produções que estão preocupadas ou na conservação dessa cultura tradicional ou em relatar parte dessa cultura tradicional ou as duas coisas, não é? E é bastante importante. Eu espero que agora, depois dessa aula, vocês tenham somado argumentos para valorizarem cada vez mais as culturas tradicionais e os produtores agrícolas que usam conhecimento tradicional. Finalizada essa aula, eu espero que vocês também acessem o campus virtual, atualizem os exercícios que estão disponíveis lá e até a próxima.